Muito bem, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos, na verdade, passear por alguns textos. Eu fiquei aqui pensando, nesta terça-feira, eu estarei então oficialmente entrando em férias. Vou fazer como o pastor Laqueden, pegar aquele cruzeiro imaginário, sentar no meu sofá e ficar imaginando através da TV como seria estar num cruzeiro. E fiquei pensando em que mensagem ou o que falar neste domingo que antecedem as minhas férias. Nessas 2 últimas semanas, nós nos reunimos aqui na igreja, basicamente todos os dias, e nós tivemos uma infinidade de reuniões. Líder de PGM, líder de ministério, professor de EBD, integrantes do conselho, os pastores, enfim, nós estivemos e estamos planejando, sonhando. A partir de amanhã, a Camila já vai começar a imprimir o calendário deste ano para a igreja, os líderes terão acesso, enfim, temos muitos sonhos. Temos entendido e procurado escutar a voz do Senhor e fazer sempre aquilo que Ele nos manda. Mas fiquei a pensar a respeito de um detalhe básico. Mesmo diante de tantas reuniões, de sonhos, de planejamento, de nada adiantam planos, planilhas, se nós não estivermos diante do Senhor com um detalhe muito precioso. E é esse detalhe que eu quero abordar esta noite, com um personagem que eu particularmente gosto muito. Na quinta-feira, ainda baseado no livro e na série sobre valores que eu tenho feito nos últimos meses, nos cultos de doutrina, falei sobre Daniel e integridade. E Daniel é um personagem bíblico que eu gosto muito e eu cresci ouvindo por ser o personagem muito querido da minha mãe, né? Já falei aqui várias vezes que Daniel era um dos exemplos que, quando a mãe achava que nós estávamos vacilando em alguma coisa, minha mãe citava Daniel 1:8, que dizia, né, Daniel assentou no seu coração não se contaminar, e ali ela nos puxava a orelha, ora de maneira delicada, ora de maneira mais firme, mas deixando bem claro que a integridade de Daniel era algo digno de ser analisado, estudado e praticado. E um outro personagem que eu gosto muito, porque a sua história mexeu muito comigo no início da minha caminhada de seminário, é Davi. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, tem aqui a apresentação. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, tem a apresentação, é quando Davi entra na história bíblica de maneira impressionante, porque nós conhecemos a história, mas os primeiros momentos de Davi no texto bíblico são meio interessantes e estranhos. E o versículo 12 nos traz a primeira apresentação de Davi, que diz o seguinte: Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. Essa é a descrição física. Na sequência, nós temos: e o Senhor disse, é este, levante-se e unja-o com óleo. Davi é o personagem que nós conhecemos muito bem. Ele tem um dos mais belos, das mais belas descrições da palavra. Nós temos alguns personagens que carregam com ele descrições. Então, nós temos o pai da fé, nós temos o amigo de Deus, nós temos homens que carregam características. Moisés foi considerado e dito como o homem mais manso que havia naquela terra, e nenhum outro se levantou. Salomão era o homem mais sábio, mas Davi carrega com ele algo muito precioso, porque a descrição final, ou o grande resumo da vida de Davi, é aquela que diz que era o homem segundo o coração de Deus.
Então, na verdade, dentro de toda a expectativa que nutrimos como liderança para um ano que se inicia, os planos, os desejos, falamos de discipulado, de RD, de PGM, de oração, de culto, mas isso não tem ou não fará nenhuma modificação se o nosso coração não estiver envolvido. Enquanto, na verdade, o Espírito Santo não começa a trabalhar literalmente nos nossos corações, as coisas não mudam. A palavra diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Isso é algo que é uma ação do Senhor dentro de nós, porque isso vai trazendo quebrantamento, isso vai modificando o coração. E Davi, com seus acertos e erros, é um dos personagens mais incríveis, e o que ele é ligado intimamente é a respeito do coração. Davi era alguém muito envolvido e movido pelo sentimento. E a descrição de Davi é interessante. Esse é o texto em que Davi é apresentado, e este é o momento em que ele vai ser ungido rei de Israel. Mas esse texto, um pouquinho para cima, ele mostra algo diferente. Porque Samuel vai até a casa do seu pai, e Samuel está ali, ele não sabe. A relação de Deus com os profetas no Antigo Testamento, a relação de Deus com os apóstolos do Novo Testamento, e até hoje, é uma relação interessante no sentido de que Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano, Deus faz todas as coisas, mas nós não sabemos. E Deus trabalha muito isso, porque à medida que Ele vai nos apontando o caminho, Ele vai tratando necessidades no nosso coração. Então, Ele nunca entrega de vez tudo aquilo que Ele tem. Apesar que a Bíblia, o final da Bíblia, nós sabemos que estamos e que ganhamos e que estamos na eternidade, longe de todos os problemas, numa nova terra, até chegar lá, tem muita história. Então, o fato é que Deus levanta Samuel e diz que Samuel deveria ir à casa de Jessé, o pai de Davi, porque ali Deus estaria escolhendo um novo rei. E quando chega lá, Jessé apresenta os filhos, que eram soldados. E o interessante é que ele vai chamando todos, e nós conhecemos, a maioria conhece essa passagem, e Deus diz que não era nenhum deles, e filho após filho, Samuel foi, talvez ali se enchendo de preocupação, porque falou: Senhor, está acabando aqui, está faltando, o que está acontecendo? Não é nenhum desses. E aí é que o próprio profeta pergunta se havia mais alguém, e só então o pai lembra de Davi. Então Davi entra no texto como caçula de uma família que simplesmente foi ignorado quando um profeta pediu que todos os filhos daquela família se reunissem. Você já parou para pensar? Ou qual seria o seu sentimento se soubesse que alguém convocou o seu pai e pediu para que todos os filhos dele fossem lá e ele não te chamasse? Se você for filho único, então, imagino que aí aí o negócio complica, né? Pede para apresentar o filho único e o pai não chama, o negócio é complicado. Mas Davi surge no texto bíblico como um esquecido. Davi não foi lembrado nem pelo próprio pai. E olha, Davi tinha uma função importante e assustadora. Porque Davi, ele está cuidando do rebanho do seu pai. E esse negócio de cuidar de ovelhas, o pessoal fala que ovelha é mansa, mas isso aqui não é um trabalho de criança. Ainda mais quando nós ouvimos relatos no decorrer da história do próprio Davi, de que Davi lutou contra animais um tanto quanto ferozes ali, mesmo um adolescente. E aqui nós começamos a refletir as razões, porque Davi surge no texto bíblico e ele é escolhido por Deus de uma maneira completamente contrária à lógica humana. Tanto que o próprio Samuel, ao olhar os irmãos de Davi, ele vai dizendo: deve ser esse, deve ser esse. E não faz sentido a escolha de Davi. E para afirmar que não faz sentido, a gente volta um pouquinho na história para entender como as coisas chegaram nesse ponto. Se nós voltarmos 40 anos para trás desse texto, nós vamos nos deparar em um tempo em que o líder do povo é o próprio Samuel.
Samuel é um grande personagem bíblico. Samuel é aquele a quem Deus levanta desde criança, é aquele que escuta a voz do Senhor numa época que o Senhor não fala, que o Senhor está meio que em silêncio. E Deus chama desde menino e ele cresce ali, ele vai juntando as funções, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é juiz. O povo não tinha um rei, era um sistema diferente. E Samuel é um grande homem de Deus, mas o tempo vai passando para todo mundo. Hoje à tarde eu brinquei a respeito disso, com a brincadeira que tem aí desse negócio de ficar postando foto de 10 anos atrás e hoje, né? A turma gosta, eu li uma muito engraçada, que falou assim, eu não vivi intensamente 10 anos para ser o que sou hoje e ficar lembrando de como eu era atrás. Isso é para as pessoas que acham que estão melhor hoje do que eram no passado, porque quem acha que está mais feio ou tem menos cabelo, por exemplo, hoje do que há 10 anos, ele não vai ver desse lado. E ali eu brinquei, né? 2013, uma cartelinha lá, um único remédio que era para aquela coisa quando a gente come demais. 2023, todo tipo de remédio imaginado ali, né? Em 10 anos, a coisa mudou e muito, agora tem remédio para tudo. O fato é que o tempo, ele literalmente não para, ele avança, o tempo passa. E nós vamos passando com ele. E Samuel foi um grande homem, mas o tempo passou, ele envelheceu. E aí tem um grande problema que nós vamos encontrar em 1 Samuel 8. Se você puder voltar algumas páginas na sua Bíblia, nós vamos ver o que está acontecendo ali. Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1, tem a seguinte descrição. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. É engraçado que há um texto de 40 anos antes e já diz que Samuel havia ficado idoso. E 40 anos depois, Samuel está ungindo Davi. Então, é interessante. Samuel foi um personagem que viveu bem, intensamente e sempre no centro da vontade de Deus. Mas tem um problema aqui. Os filhos de Samuel não eram como ele. Quando eu falei há pouco, quando estava orando aqui, é importante, nós precisamos ensinar os filhos nos caminhos em que eles devem andar. Mas isso simplesmente não significa que os filhos serão exatamente como nós. É um processo de uma vida. É ficar o tempo todo ali ensinando. A Bíblia não diz por que os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai, mas não seguiram. E isso gerou uma situação porque as pessoas começaram a perceber que teriam problemas. O povo amava Samuel, mas o povo começou a pensar, olha, na hora que Samuel foi embora, esses filhos dele aí, o negócio não vai dar certo. Aliás, a descrição dos filhos de Samuel ela é muito triste, porque ele chama de gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. É irônico nesse ponto, porque é uma descrição muito parecida com os filhos de Eli, que era o sacerdote que cuidou de Samuel quando pequeno. Os filhos têm o mesmo desfecho. A Bíblia não explica o porquê, e eu não vou entrar aqui em confabulações, não vou ficar entrando em teorias, mas a realidade é que os filhos não acompanharam os pais. Eli era um homem omisso. A Bíblia não aponta isso para Samuel, mas os filhos não deram certo. E aí entra um ponto divisor na história do povo. Aquela liderança, ao ficar temerosa ou frustrada com os filhos, decidiu, então, mudar o sistema de governo. E aqui entra uma pausa, porque nós precisamos, e eu quero que você reflita a respeito disso. É preciso ter muito cuidado com decisões que tomamos em cima de mágoas, desapontamentos e tristezas. Todos nós passamos por momentos de frustração, mas as decisões tomadas nesse período, elas são muito delicadas. O povo estava frustrado com o futuro,
O povo estava enxergando literalmente só as perspectivas negativas e eles decidem então mudar o seu sistema de governo. Até esse momento, o povo de Israel era o único povo naquela região que não tinha um rei. Eles viviam um sistema teocrático, ou seja, Deus levantava os líderes e os líderes ficavam fazendo a vontade de Deus até que fosse necessário novamente. Nenhum outro povo era assim. E aqueles homens, aqueles líderes, eles começam a ver perspectivas negativas, eles olham o que está acontecendo do lado e eles decidem então ser como aqueles que estão ao lado. E nesse momento eles ignoram tudo. Eles ignoram a lei do Senhor, eles ignoram o que já havia acontecido, eles se esqueceram de que Deus nunca havia falhado com o povo e não seria agora, pós Samuel, que Deus iria falhar. E eles tomam a decisão e chegam até Samuel e pedem um rei. E aqui vai uma outra lição, porque ao ouvir o povo pedir um rei, Samuel se entristece. E nesse contexto da tristeza de Samuel, um pouquinho na frente aí na sua Bíblia, no capítulo 8 ainda, mas no versículo 7, nós vamos ver o que Deus fala para Samuel quando Samuel está triste. Samuel ouve ali o pedido de rei, e Samuel fica triste, fica chateado, e Deus diz o seguinte, a partir do versículo 7, o Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguindo outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Façam o que eles pedem, mas advirtam-os solenemente a respeito de como o rei os governará. E aqui tem dois lados. Já ouviu aquela expressão, não é pessoal? Não é com você? Deus mais ou menos fala isso aqui para Samuel. Samuel, não é pessoal. Não é com você. Eles estão rejeitando a mim. Samuel vivia tão intensamente o que Deus mandava que ele não entendeu por que o povo queria mudar daquele sistema. E ele entende que as pessoas não o queriam mais. Ele levou para o lado pessoal, entendeu que a rejeição era ele. Agora Deus vai de uma maneira ainda mais profunda. Ele diz, não é você. A rejeição é a mim. E aí isso inverte também com relação ao povo. E com relação a nós hoje, 2023, início de ano, precisamos tomar muito cuidado. Porque às vezes algumas das coisas que estamos rejeitando, palavras, conselhos, e nós acabamos dizendo ou personalizando a pessoa que faz, ou a pessoa que traz o ensino, a pessoa que faz o estudo, e acabamos dizendo, não, é aquele ali, ele não é legal. Ao rejeitar os ensinamentos ou a palavra do próprio Senhor, nós não estamos desprezando o mensageiro. Nós não estamos dizendo que não gostamos simplesmente daquele, mas é do próprio Senhor. Quando nós, cientes de algo que deveríamos fazer, quando nós, ouvindo o que Deus tem dito, o que Deus tem indicado, e não fazemos, nós não estamos indo contra quem está falando. Nós estamos rejeitando o próprio Deus. E isso é muito sério. Quando nós, cientes do que a palavra nos diz, e mesmo assim tomamos uma decisão contrária, é um caso de rejeição ao próprio Deus. E essas palavras, elas tomam um peso que, se eu perguntar aqui, quem quer rejeitar Deus? Ninguém vai levantar a mão. Alguns vão até dizer, é um absurdo, é um pecado, é impossível. Mas a prática das nossas ações mostram que nós rejeitamos ao Senhor. Eu tenho sido muito impactado. Desde que conheci, eu não o conhecia, e o ano passado, através do pastor Laqueden, fiquei conhecendo o David Heiker, que esteve aqui na igreja. E ele coloca algumas postagens muito duras. E ele é muito questionado porque a área de ação dele envolve a sexualidade e as questões ligadas a relacionamentos.
E às vezes ele posta algumas perguntas que fazem para ele naquele sentido de: mas se o amor está envolvido, se está envolvido ali a questão de amor, como pode ser pecado? Ou então eu amo tal pessoa, eu estou envolvido, como é que eu faço? Será que realmente é pecado? E ele sempre dá a resposta no mesmo rumo, ele dizendo: tudo envolve amor. E as nossas escolhas mostram o que nós amamos mais. Então, se você se envolve, se você está amando, ou se você está fazendo algo que literalmente lhe afasta de Deus, você está deixando bem claro que você ama mais determinada situação ou pessoa do que o próprio Deus. Não tem meio termo. Pessoas, quando se envolvem em relacionamentos ilícitos, ou pessoas, quando se envolvem em determinados vícios, e elas ficam ali lutando, e eu não estou negando a luta. E precisamos lutar. Mas, friamente falando, aquelas pessoas amam mais determinada pessoa, amam mais determinada situação, ou amam mais determinado vício do que Deus, por mais que doa encarar desta maneira. A prática mostra isso. E o povo escolhe ser como os outros povos. Todo mundo aqui já provavelmente ouviu da sua mãe, ou enfim, de quem lhe criou, a seguinte expressão: você não é todo mundo. Já ouviu isso? E ela sempre vem com alguma história de que você quer fazer algo que todo mundo está fazendo. Cuidado com o desejo de ser e de parecer com quem está fora. Cuidado com o desejo de demonstrar e de mostrar. Porque isso não significa, ou pode significar, que o seu coração está muito distante do Senhor. Cuidado com o desejo de ser e parecer alguém descolado, no sentido de que os outros vão gostar de você. Cada vez mais, viver a palavra e amar a Deus vai contra o que as pessoas fazem e vivem. Então, há cada vez mais difícil ser uma pessoa, como diriam alguns, que agradam gregos e troianos. O cerco está se fechando. Literalmente, situações pecaminosas estão sendo criminalizadas, no sentido de que, ao denunciarmos ou tratarmos como pecado, podemos ser, inclusive, penalizados e processados. Então, cuidado com aquela vontade de se parecer. Cuidado com aquela vontade de demonstrar que, mesmo crente, você não é diferente. Porque, na verdade, ser crente significa ser diferente. E o povo vai aprender isso, e aqui tem outro detalhe muito importante. Deus dá uma resposta que eu não sei, a Bíblia não disse o coração de Samuel se tranquilizou ou não, porque o meu não tranquilizaria, porque Deus diz: olha, não é com você, eles estão rejeitando a mim, e Samuel amava o Senhor, e todas as vezes que alguém que ama a Deus vê uma ação direta onde Deus está sendo rejeitado, o coração dói. Todas as vezes que nós estamos do lado, e aqui eu vou até jogar para algo mais simples, quando você está do lado, ou quando você está vendo alguém que você ama ser injustiçado ou recusado, você sente. Mexe com a gente também. Então, com certeza, saber que o povo estava rejeitando a Deus não deixou Samuel mais alegre. E, além de tudo, Deus diz: olha, você vai e faz tudo o que eles querem. Portanto, quando tudo começar a dar certo para você, cuidado para não achar que isso significa que Deus está abençoando. Tenha muita tranquilidade com isso nas análises, porque às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam, desenrolem, porque a gente precisa entender que não dá certo. Então Deus diz para ele: eles me fazem tudo o que eles querem, eles me rejeitaram, apenas diga o que eles vão sofrer. E Samuel faz isso. Vocês querem um rei?
Deus vai dar um rei para vocês. Mas agora vocês vão passar por isso, por isso, por isso, por isso. E ele faz a lista. E o povo sofre exatamente tudo o que Samuel diz. Mas Deus concede a eles o desejo. E aí nós temos, então, o primeiro rei de Israel. E quando nós não vamos ler o texto, mas quando tem a primeira descrição do novo rei, que é Saul, o texto descreve Saul como o homem mais alto daquela geração e o mais bonito. Saul era um homem de imagem imponente. E o povo fica maravilhado com aquilo. Eles finalmente teriam um rei forte, um rei bonito. Ele era extremamente tímido, ele era alguém que não queria, e ele começa muito bem. Eu já preguei sobre Saul aqui, mas o decorrer do reinado de Saul é uma tragédia. E é nesse meio que Davi nasce, no meio desse reino, no meio de uma geração que recusou o governo de Deus, no meio de uma geração que quis ser como os outros povos, no meio de um povo em que o rei se afastava cada vez mais do próprio Deus. Então era um caldeirão de situações. Davi nasce no 10º ano de Saul. E nós vamos observando aqui os detalhes. E lá no capítulo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, você pode avançar aí. Nós vamos ver a descrição, o que está acontecendo e o que Samuel está falando para o rei de Israel. 1 Samuel 13, versículo 13 e 14, diz assim: Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Olha o que está acontecendo. Samuel está falando isso para o rei, para Saul. Saul pisou na bola, mas foi uma sequência assim absurda. E Samuel está ali tendo que passar por tudo isso. Eu fico imaginando, Samuel sabia que o povo tinha escolhido errado, Samuel unge o rei que o povo quer, vê tudo dando errado e ele continua como profeta. E eu fico imaginando ali, não sei, talvez se ele teria esse gosto ou não, porque às vezes quando você avisa e diz, não vai por aqui, a pessoa vai, e dá errado, existe uma certa satisfação sádica em olhar para a pessoa e dizer, eu falei. Principalmente entre os casais, já falei sobre isso. Tem aquela vontade de dizer, eu falei, agora que eu digo o que eu disse? Existem essas questões. Não sei se Samuel tinha esse prazer, acredito que não, porque estamos falando agora de um povo. Não são decisões banais, não são planos que se quebram e se consertam rapidamente. É um povo que está sofrendo. Agora é interessante ver o que Deus diz, porque Samuel fala assim para Saul, Deus está levantando um homem segundo o seu coração. Então você escuta isso e já pensa naquele outro rei. Não é isso? Se você parar para pensar nessa frase, se alguém fala, Deus está levantando um homem, você vai pensar que vem o homem, porque é Deus que está escolhendo. Então ele diz Deus, e nem Samuel sabia quem era. Talvez o próprio Samuel olhasse para Saul e falasse assim, deve vir um homem mais forte e mais alto ainda, porque Deus é Deus. E aí ele vai para a casa de Jessé. E a gente precisa entender ali que aquela cidade, na época de Saul, não era absolutamente nada. Belém não é aqui uma cidade famosa, as histórias ainda estão acontecendo. Ele está indo para uma família que não é uma família importante. E ele chega lá, e Deus diz que o homem, segundo o coração dele, é um menino, que foi esquecido pelo próprio pai, que está cuidando de ovelha, porque era o trabalho ali de servo. Porque todos os irmãos dele, eu fico pensando na saúde mental. Hoje tudo é bullying, A gente vive, eu queria que tivesse esse negócio de bullying quando eu era adolescente, não tinha.
Então a gente sofria bullying ali, nem sabia. Hoje que eu sei que eu sofri muito bullying. Naquela época a gente nem fazia ideia. Mas eu fico imaginando como é que era o pensamento ali, a cabeça de Davi, no sentido de que ele era o caçula. Ele era aquele que era o mandado. Eu não sei quantos aqui são caçula. Quem é caçula aqui? Levanta a sua mão. Tem bastante, hein? Tem bastante. Gerência é o caçula, né? Ainda bem que você ficou mais alto. Rapaz, caçula tem muito disso mesmo. É aquele que vai, é o mandado. Eu preciso fazer alguma coisa, manda lá o menor. E ele tinha outros 7. Rapaz, é uma hierarquia grande de gente mandando na gente. E ele está lá. E quando nós vamos vendo relatos de Davi nessa fase, Davi não apresenta nenhuma depressão, Davi não apresenta nenhuma síndrome de inferioridade. Pelo contrário, o Davi que vai surgindo no texto bíblico é alguém extremamente decidido. O homem segundo o coração de Deus, quando surge, é um homem que, na verdade, ainda vai ser formado. É um adolescente. Então, adolescentes, olha só, não tem um princípio, e uma das coisas que eu quero que você entenda essa noite é que Deus não é guiado por princípios estéticos ou princípios que nós escolhemos. Deus não está preocupado em escolher pessoas que sejam as mais bonitas, e graças a Deus por isso. E não é só para mim, você que riu pode pegar para você também. Tá? Deus não está preocupado, não está escolhendo os mais altos, Deus não escolhe os mais fortes, Deus não escolhe os mais bonitos, Deus não está escolhendo pessoas que tenham 25 diplomas acadêmicos. Essas coisas não movem o coração de Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que não é importante estudar, eu não estou querendo dizer que não é importante se destacar, né? Você que é bonito, não é pecado ser bonito, né? Nunca soube como é, mas minha mãe e minha avó diziam que eu era, então a gente fica só com isso. Depois que você casa, a mulher também fala, né? Espero que fale. Se você é casado e sua mulher não diz que você é bonito, você tem um problema. Tá? Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, porque nós vivemos no meio de uma sociedade, estudar é importante. Ser bem-sucedido numa questão social não é pecado. Mas o que eu estou querendo dizer para você essa noite, que diferente de qualquer lugar que você vá, que segue padrões de escolha, o que move o coração de Deus não são coisas que nós podemos nos gabar. É aí que entram as questões ligadas a Davi. Davi tinha outras características. Em 2 Crônicas, por exemplo, capítulo 16, versículo 9, eu leio para você, é outro livro, então fique tranquilo. O texto diz o seguinte: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. O texto diz aqui por que Davi foi escolhido por Deus. O texto mostra o que é que ele observa. E isso aqui envolve, deve nos manter atentos, porque essas qualidades nós precisamos apresentar diante do Senhor. O texto diz que Deus está procurando alguém. Ele diz que os olhos passam por toda a terra, procurando ali um coração que é inteiramente dedicado a Ele. Davi carregava dentro dele uma espiritualidade. Davi era um menino, mas Davi sabia quem era o Deus dos seus pais, o Deus do seu povo. Quando as histórias começam a acontecer, Davi é aquele que conhece, Davi é aquele que se relaciona. Nós temos salmos de um Davi menino. Nós temos canções que Davi escreveu a reconhecer a vitória que Deus deu a ele. Davi sabia que ele era frágil. E quando Davi vence um animal feroz, ele diz: não fui eu, foi o Senhor. Uma das mais famosas histórias da humanidade, não só bíblica, porque isso é algo que está na cultura, é a famosa história de Davi e Golias.
Davi não era um homem formado aqui ainda, Davi estava entrando ali, ó. Davi estava entre a adolescência e a juventude. E o exército, o rei olha ali para Golias e o rei está apavorado. O exército olha para os filisteus e o exército está desesperado. Aqueles homens estão ali no acampamento esperando literalmente a hora para morrer. Eles estão ali olhando, na hora que eles vierem aqui, acabou, vamos morrer. Eu não faço nem ideia de como é estar num acampamento desse. Olhando para os inimigos ali na frente, sabendo que uma hora eles vão entrar. E o menino chega lá perguntando o que está acontecendo. Essa história você conhece. E ele chega e escuta Golias. Golias fica todo dia tirando sarro do exército. Todo dia Golias vai lá e faz ofensas ao povo. É até uma história que é muito utilizada aí para questões, né, de promover ali, de falar que a força está em você, né? Não diga, não olhe o tamanho dos seus problemas, olha o Deus que está por trás de você, que é maior que os seus problemas, aquela coisa toda. Davi chega e vê aquele gigante e ele pergunta, quem é esse que se levanta contra o Deus dos exércitos? Essa relação de Davi com Deus não era uma relação simplesmente por ouvir histórias. Essa era uma relação construída por experiências que Davi havia vivido. Então, Deus não tem como agir em nossas vidas se nós não entendermos a necessidade de termos uma espiritualidade. Não adianta simplesmente querer que Deus faça e abra os caminhos e faça com que eu ande por sobre o mar se o negócio não der certo, se eu não tenho relação espiritual com Deus. Davi vivia isso, Davi orava e Davi cantava. O texto diz que Deus está procurando pessoas que tenham o coração inteiramente dedicado a Ele, alguém em sintonia, alguém sensível. Viu como isso não tem a ver com o seu diploma acadêmico, com o carro que você consegue comprar, com a casa que você tem? Se você é alguém que malha bastante, pode segurar e levantar um carro. Viu como isso não tem nada a ver com aptidões, com questões ligadas ao que as pessoas esperam? É com o coração. A espiritualidade é trabalhada no coração. Outro texto que mostra um pouco de quem era Davi, está no Salmo 78, 70, e eu vou ler para você, ele é bem curtinho, porque diz assim, escolheu Davi, seus servos, e dos currais o chamou. Nós passamos um bom tempo falando sobre servo. Davi é alguém que carregava um traço que ele não perdeu em toda a sua vida. E nos únicos momentos em que isso foi afetado, ele teve os maiores problemas do seu reinado. Davi era um homem humilde. Aqui fala que Davi era servo e dos currais, porque Davi vem do campo, Davi cuidava de ovelha. Não era uma profissão grandiosa. E nos únicos momentos em que Davi perde a sua humildade, Davi tem problema sério. Davi vai fazer a contagem do povo. Depois Davi vai ter um sério problema no adultério. E ali, mas o que o adultério tem a ver com a falta de humildade? O texto do adultério de Davi diz, no mês em que os reis deveriam estar em guerra, Davi estava no pátio. Houve um tempo em que Davi se achou muito mais digno de estar em determinada batalha, e estando no lugar e na hora errada, Davi pecou. É claro que o pecado de Davi não foi só pelo lugar, mas o coração dele havia sido corrompido. Ele olhou ali e disse, eu sou o rei. Se eu sou o rei, eu não preciso estar no campo. Eu tenho gente que faça isso para mim. O dia que você ficar se achando que você não precisa fazer determinadas coisas, principalmente para o Senhor, porque outros vão fazer por você, ou o dia que você achar que está na hora dos outros fazerem porque você já fez, você está com problema. E é um problema com Deus.
Então, primeira característica de Davi, ele era um homem com uma espiritualidade ativa, ele era um homem humilde, e no mesmo Salmo 78, na continuação, nós temos: tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros, tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, povo que a Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Davi foi um homem de coração íntegro. Em todos os momentos, Davi estava em relacionamento com o Senhor. Ah, pastor, mas Davi pecou. Sim, Davi pecou. E nesse momento Deus o corrigiu. Ele aceitou a correção do Senhor. Davi experimentou todas as consequências do seu pecado. E Davi permaneceu íntegro. Essa semana, quinta-feira, eu falei sobre integridade. Hoje, até no almoço, nós temos a alegria aqui de estarmos com o pai do pastor Laqueden. Depois você olha ali, né? Parece o Willie Nelson, né? Aí, ó, pai do pastor Laqueden. Prazer ter o senhor aqui. E nós estávamos conversando sobre isso. Essa questão da integridade, ela é séria, porque nós temos a tendência de eleger determinadas coisas. Então, nós focamos, não, isso aqui eu vou caprichar, isso aqui é para mim. Não, isso aqui não dá, né? Então, nós fazemos ali e lidamos com pecados e com situações como se nós pudéssemos escolher o que nós queremos ou não queremos fazer. Então, existem áreas no nosso coração que a gente mantém firme, que a gente não deixa corromper, que os valores estão firmados. Mas tem outras. Não dá. E a Bíblia fala de integridade ao todo. E o exemplo que eu dei, a historinha que eu dei, quem está aqui na quinta-feira ou quem assistiu a gravação sabe, é referente a um casal que foi numa lanchonete comer. E lá ele pegou o dono lá, escondia, porque ele precisava levar o movimento da loja no banco, e aí, para despistar ladrões, ele colocava o dinheiro dentro de um negócio de hambúrguer, colocava ali e levava para o banco. Só que no meio da correria do movimento, o funcionário não sabia, pegou o pacote, entregou para o casal, ao invés de 2 saborosos hambúrgueres, tinha lá um movimento do dia inteiro. Qual seria a sua reação ao invés de ver um hambúrguer, um maço de dinheiro? Eu ia preferir um hambúrguer, por questões óbvias, porque se eu fui lá é porque eu estava com fome. Mas o fato é que o dinheiro foi, e o dono se desesperou, porque é óbvio, quem é que vai devolver o movimento de um dia inteiro? Eles não tinham como achar essa pessoa. E quando o casal vai saborear um hambúrguer, ele olha e vê aquela pilha de dinheiro e diz: não é meu, não é nosso, vamos devolver. E eles voltaram e devolveram. E o dono da lanchonete ficou empolgadíssimo. Nossa, que coisa incrível! Vocês entregaram o que vocês fazem e ninguém faz. Eu achei que eu ia ter prejuízo. Espera aí que eu vou entrar em contato aqui com uma equipe de reportagem. O mundo precisa saber isso aqui. Eu quero que filmem, que tirem foto e tal. E ele todo empolgado. Aí o homem chegou do lado dele e falou assim: não chama ninguém, não. Aí ele olhou: por que não? Essa mulher não é a minha esposa. Que situação. E aí você pode pensar, mas ele era honesto, e que bom que ele era honesto. Mas ele era adúltero. Ele mentia para sua mulher. O que esse exemplo, o que essa história nos mostra, é que, e talvez você tenha na sua cabeça, e se eu for pedir para você dar uma nota, né, e comparar ali, o que é mais complicado, o que foi mais importante, ou o que é mais triste, é bom ele devolver o dinheiro, ou não, era melhor que ele tivesse com a esposa e não levasse o dinheiro, ou levasse o dinheiro, eu não sei, talvez vocês façam uma escala aí de entender o que é mais grave, a gente faz. Mas quando falamos de integridade, de um coração voltado a Deus, não tem escolha, tem que ser tudo. Um coração íntegro precisa estar voltado em todas as áreas para o Senhor. E a nossa grande luta, a nossa grande
carreira ali na santificação é exatamente modificar as áreas do nosso coração que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus. Essa é a luta da nossa vida. Existem áreas no seu coração que você não tem dificuldade. Está firme, mas tem outras. Meu Deus, é só Ele mesmo que sabe. E a sua luta não é chegar a Deus, tu sabe, né, que não tem jeito isso aqui, eu sou fraco. E entregar os pontos, essa é a questão. A gente entrega os pontos na área da nossa dificuldade com muita facilidade e quer aproveitar então da misericórdia. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ele sabe que nessa área eu não consigo. Não é isso que a Bíblia nos mostra. É nessa área que o Espírito Santo precisa mudar a sua vida. Então Davi teve um coração completamente voltado para o Senhor e pecou. E quando pecou, foi corrigido. E depois de corrigido, seguiu. Não podemos nos dar ao luxo de ignorarmos ou entendermos que não precisamos nos corrigir. E o que isso tudo tem a ver com a abertura dos planos, dos sonhos, dos projetos? Meus queridos, se cada um de nós não submeter o nosso coração totalmente diante do Senhor, não adianta planejar, não adianta sonhar, porque as coisas não se modificam. O segredo do menino Davi era o coração. O que Deus está procurando e o que Deus quer trabalhar nas nossas vidas é o nosso coração. Nós temos literalmente um ano inteiro pela frente. A primeira coisa que você precisa e deve colocar diante do Senhor é o seu coração. A gente cresce numa igreja, eu passo tempo na igreja e ouve muito a expressão de que só quem entrega o coração é quem precisa se converter. Então, a expectativa e os apelos são todos para que o coração daquele que ainda é descrente seja colocado diante do Senhor. Mas todos nós precisamos submeter os nossos corações, ou o nosso coração, o meu coração, o seu coração, diante do Senhor todos os dias. Porque a Bíblia deixa claro que o coração é enganoso. Existem coisas que vão nascendo, que vão ramificando, que vão fortalecendo dentro do nosso coração, que não são do Senhor, que não agradam a Deus. Existem sentimentos que nós vamos nutrindo, coisas que começam pequenininha, por besteira, e de repente elas vão crescendo, e elas vão nos esfriando, elas vão nos afastando de Deus, elas vão nos deixando pessoas apáticas, porque nós não cortamos. Aqueles que lidam e sabem e que têm ali questões ligadas a grama, seja dentro do quintal, na calçada, sabem bem disso. Grama não é um negócio que você resolve uma vez por ano, pelo contrário. Época de chuva, então, você limpa aqui e na semana que vem parece que você nunca passou por ali. É um negócio impressionante. No auge do calor é que às vezes o calor é tão quente que a grama dá aquela queimada. Aí você fica, pelo menos murchou. Mas volta daqui 2 semanas, está lá. Nosso coração é um terreno parecido. E se não ficarmos limpando e não temos o poder, eu não consigo limpar o meu coração, eu não tenho esse poder. Na verdade, se eu for tentar limpar o meu coração, eu vou piorar o negócio. Só quem consegue de verdade limpar o coração é o Espírito Santo. Portanto, independente se você é alguém que já confessou Jesus Cristo como seu Salvador, ou não, o seu coração precisa ser colocado diante do Senhor. E se o Senhor vai indicar que, na verdade, você precisa realmente entregar oficialmente, confessar, ter a sua primeira experiência, ou se você tem áreas ali, você sabe, Ele vai te incomodando, sim, você sabe. É engraçado porque às vezes tem pessoas que vêm à igreja e todo mundo, quando está em algum momento delicado, ou pessoas que fizeram coisas, aquela história, né? Quem deve não teme, ou quem não teme não deve, misturado tudo aí, o resultado é o seguinte:
Quando nós estamos com peso na nossa consciência, a gente está sempre achando que alguém sabe. E às vezes o pastor, seja eu, Laqueden, Isânio, quem vier pregar aqui, ou qualquer igreja que você for, ele vai lá e expõe um texto. E aí tem gente que fica ali, nossa, alguém já foi contar para o pastor. Tem fuxiqueiro nessa igreja, eu não fico mais aqui porque as pessoas fazem fofoca. Já descobriram, foram contar para o pastor, e o pastor está mandando recado lá de púlpito. Que absurdo, não vem mais. E as pessoas não fazem ideia. Pessoas voluntários de recepção em todas as igrejas, eles sofrem muito com isso. Porque às vezes as pessoas chegam desconfiadas e aí alguém da recepção, alguém chega ali e a pessoa olha e fala assim, falso. Está fingindo, porque sabe. Alguém contou e aí está disfarçando. Ih, estão ali, estão cochichando ali, as duas estão ali, estão falando de mim. As pessoas nem sabem, nem imaginam, o pastor não faz nem ideia. Mas está lá, o coração está pesado, a pessoa está devendo, é consciência. E, na verdade, o crente chama, a consciência do crente tem outro nome. É o Espírito Santo, está ali acusando. E a pessoa não sabe o que fazer. Meu querido, se essa noite você está achando que alguém me falou algo, eu quero dizer para você que sim, foi Deus. Mas Ele não disse o que você fez, eu também não sei se eu quero saber, não. Mas se você tem se incomodado, é porque você precisa apresentar o seu coração diante do Senhor e resolver isso. Resolver isso. Porque os critérios do Senhor não mudaram. Deus continua dando oportunidades e chamando a todos, independente da conta no banco, independente da altura, independente do peso, graças a Deus de novo. Independente de qualquer coisa que possa parecer que é demérito para você. O que Deus quer é um coração sintonizado com Ele. A partir daí, quem vai fazer também é Ele, não é você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, o Ministério de Louvor pode subir. E você vai ter alguns instantes agora para repensar ou para analisar o seu coração. As motivações, aquilo que tem feito você tomar determinadas decisões, elas são fruto do quê? Você já parou para pensar que talvez algumas coisas que você queira que seja Deus te mostrando, na verdade, é a tua vontade? E que Deus talvez esteja bem longe disso? Existem áreas no seu coração que você é firme, e você é uma pessoa que não se deixa levar, que os seus valores estão ali bem firmados. Glorifica a Deus pelas áreas em que você tem tido vitória. Mas se você tem uma área, ou meia área que seja, coloque esse ponto diante do Senhor e peça para Ele fortalecer como as outras. Davi era uma pessoa completamente improvável de se tornar um rei. E ele foi o maior rei de Israel. Deus continua trabalhando com improváveis. Deus continua chamando e usando pessoas que ninguém faria. Única e exclusivamente por um coração entregue a Ele. É o coração que norteia as suas atitudes. Se o seu coração está machucado, ele está te impedindo de viver um monte de coisa. Um coração amargurado, um coração machucado, enquanto não for tratado, Deus não age. Um coração enfraquecido, coração contaminado, Deus não age. Agora Deus tem o poder de mudar.
Faça a sua oração para Ele agora. Diga o que você está sentindo. Responda o que Ele tem colocado no seu coração. Santo Deus, a Tua palavra ela é simples. Essa noite o Senhor nos fala que deseja e que pode usar qualquer um. Essa noite o Senhor deixou bem claro que não se importa com nenhum critério estabelecido pelo homem. Essa noite a Tua palavra mostra que nada que possa ser tendência de absolutamente nada lhe interessa. A história de Davi nos mostra, Pai, como o Senhor pode usar absolutamente qualquer um, desde que o coração seja direcionado pelo Senhor. A Tua igreja nesse instante abre o coração. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando, talvez alguns em luta. Talvez tenham pessoas esta noite que o coração já está congelado pela falta de esperança, ou por entender que não adianta, que não significa, que não dá, que já passou, por não acreditar que seja possível uma transformação, ou por mágoas com experiências com outras pessoas. Nós temos muito provavelmente, não só aqui como em casa, corações que estão machucados. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja derramando cura. Coloco, Pai, esses meus irmãos que estão feridos, que estão entristecidos. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo agora conforto, esperança. Existem pessoas, Pai, que o coração tem lutado de maneira impressionante e o sentimento é talvez de desordem, desorientação. Traz discernimento, Pai, aos Teus filhos e filhas. Pai, o Teu Santo Espírito tem o poder de nos mostrar o que precisa ser modificado. Derrama sabedoria, discernimento. A Tua igreja nos ajuda a identificar as áreas em que nós mesmos estamos falhando. Que cada um de nós tenha a capacidade de oferecer diariamente o próprio coração. Pai, cuida do meu coração. Que cada um aqui tenha convicção. Que mesmo o coração sendo enganoso, o Teu Santo Espírito esteja nos protegendo de tudo isso. E se existem pessoas aqui esta noite, Pai, que nunca lhe entregaram realmente o coração, que eles entendam a necessidade. Tua palavra diz que sem o Espírito Santo nós não somos convencidos do pecado. Então, Pai, traz a cada coração aqui o convencimento do pecado e o arrependimento. Produz arrependimento, Pai. E com isso, derrama o perdão sobre a Tua igreja. Pai, nós estamos no começo de um ano. Que este seja o ano mais significativo de cada um aqui. Sim, Pai, nós pedimos que este ano seja o ano mais incrível de cada um nesta igreja. Que seja um ano histórico para Memorial. Que seja um ano onde a Tua vontade siga forte à frente, constante. Mas para isso nos ajuda a entender, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a sentir o que o Senhor deseja. Toca nos corações de cada um. Traz alívio a quem precisa. Traz paz a quem necessita. Que ninguém volte para sua casa com o mesmo sentimento que o trouxe aqui. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito. No nome precioso de Jesus.
Amém. Amém.